A rotina, os mais diversos aborrecimentos do dia-a-dia e até traumas do passado, recordações difíceis de esquecer, são por vezes o motivo principal de uma noite mal dormida. Acontecimentos marcantes como a perda de alguém, acidentes, problemas que preenchem o seu pensamento, a falta de saúde, por exemplo, a falta de dinheiro, a falta de paz, faz com que você carregue todos esses problemas na hora de descansar, acabando por se tornar um momento penoso e sem tranquilidade. Tudo isto resulta em insónias atrás de insónias, noites agitadas com sonhos esquisitos, por vezes perfeitos retratos adulterados da realidade. Estes são os sinais de quem está a passar por uma fase bastante negativa da vida. Certamente, os problemas que o rodeiam não o deixam de atormentar, não lhe dão descanso. Você não desliga de pensar em tudo isso, nem um segundo. Mas saiba que está a danificar a sua saúde. A falta de uma noite tranquila afeta todo o mecanismo do corpo e afeta, sobretudo, o seu coração. É com o acumular de noites em branco, de muita confusão na cabeça, de dias cansativos, de uma espiral interminável de problemas, que são muitos os casos conhecidos de pessoas que afirmam sonhar com pessoas mortas. Já imaginou o que é acordar de um sonho destes? É um autêntico pesadelo. Estas situações acabam por influenciar o seu dia, o seu bem-estar, a sua maneira de estar na vida. Chega a imaginar que estes sonhos possam ser sinais de algo que não existe. Um sonho é nada mais nada menos do que o fruto da sua imaginação, do inconsciente. Nada que sonha é real. No entanto, é certo que para si que vive angustiado com algum problema, o faça sonhar com a solução ou até mesmo com o pior. Se você sofre de insónias, de pesadelos, então procure primeiro em ocupar a sua cabeça com atividades que o façam espairecer, libertar essa negatividade. Mas se essas noites em branco insistirem, então não hesite em ligar para a nossa linha de apoio permanente, Amigo 24 horas, pelo 21 836 8008. Seja bem-vindo à sua emissão França em Direto. Hoje, sexta-feira, nós estamos disponíveis para lhe ajudar, saiba desde já, em 3 horários, 10, 15 e 19h30, bem como também já está ao seu dispor o Amigo 24 horas, é o 0953 14 65 04. E por que já falar sobre isso? Porque as preocupações têm trazido inúmeros problemas. As preocupações desencadeiam no interior da pessoa inúmeras perturbações, como por exemplo insônia. Você acabou de ver esta matéria que fala sobre o porquê das pessoas não conseguirem dormir. Não é porque elas não estejam cansadas ou não tenham o direito, mas é porque o sono é perturbado, porque há outra coisa que está latejando mais forte no seu pensamento, para que a pessoa ela siga neste pensamento negativo, pensando, meditando e até mesmo entrando em pensamentos que não têm nada a ver com a realidade da sua vida e com os projetos que ela fez. Pedro, assim é a vida de muitas pessoas que nos assistem agora mesmo. E a cada tempo, a cada momento, as preocupações vão aumentando e ela cada vez vai dormindo menos. E Alfredo, eu pergunto, como é que uma pessoa que não dorme, ela pode dar o melhor no seu trabalho? Como é que uma pessoa que não dorme pode dar o melhor nos estudos? Como é que uma pessoa que não dorme tem paciência para os filhos? Como é que uma pessoa que não dorme consegue até tomar decisões na sua vida? É impensável, porque ela não tem cabeça para isso. Ela não tem cabeça para trabalhar, não tem cabeça para amar, não tem cabeça para atender, não tem cabeça para nada. E exatamente a insônia tem destruído a vida de muitas pessoas e, consequentemente, também a vida de muitas famílias, Alfredo. Como a Rosa, ela passava a noite sem dormir porque passava a noite a chorar. Assim também como, por exemplo, ela era desmotivada. Uma mulher desmotivada, olha, é um problema. Veja como começa e como termina bem a história da senhora Rosa.
Como era a vida da senhora antes de chegar no centro de ajuda? Antes de chegar no centro de ajuda, eu posso dizer que não tinha vida, eu não tinha ação para nada, eu tinha uma depressão muito forte, eu era vítima durante a noite eu não dormia, eu chorava as noites inteiras, encharcava a minha almofada de lágrimas de manhã, tinha a almofada toda molhada, tinha visão de vultos, ouvia vozes, tinha enxaquecas constantes, fortíssimas, não tinha reação para nada, eu era uma pessoa completamente sem vida. A senhora chegou a perder a vontade de viver? Desmotivada, sem vontade de viver. Aliás, eu achava que a solução para mim era mesmo essa. Nunca houve uma tentativa de suicídio, mas muitas vezes essa voz soprou aqui no meu ouvido. É a única solução para ti. E diante dessa situação que a senhora estava vivendo, com essa depressão, com essa falta de autoestima, com essa vontade de querer morrer, a senhora chegou a procurar o mundo do ocultismo? Procurei em todo o lado. Eu procurei cartomantes, videntes, bruxos, em todo o lado. Eu corri tudo. E a senhora se submeteu a esses tratamentos que eles mandavam a senhora fazer? Submeti-me a esses tratamentos, mas não houve resultado. A senhora continuava com insônias, tinha pesadelos, continuava amargurada, triste, frustrada? Vazia, angustiada, sem ânimo, sem vida, desanimada, desmotivada, sei lá mais o quê. Tudo. Foi assim que a senhora chegou no centro de ajuda? Completamente destruída. O que a senhora fez para superar todos esses problemas? É assim, não foi muito fácil, não vou dizer que foi do dia para a noite, foi assim uma luta grande, não é? Seguir tudo aquilo que me era indicado, não é? Pelos nossos pastores, esposas e obreiros, e fazia realmente, seguia à risca aquilo que me era indicado para fazer. Quer dizer, a senhora passou por um processo de libertação a qual a senhora persistiu e venceu. Persisti e venci. E hoje, quem é a Dona Rosa? A Rosa hoje é uma nova Rosa, uma Rosa que desabrochou e aquela tristeza já deu lugar à alegria, aquela fraqueza deu lugar à força, aquele desânimo deu lugar à atitude, pronto, tudo foi transformado, tudo. Hoje a senhora se considera uma pessoa realizada? Completamente. Qual é o conselho que a senhora tem a dar a essa pessoa que nos acompanha nesse momento, está sofrendo com insônia, está pensando até mesmo em dar cabo da sua própria vida? O que a senhora tem a falar a ela? Eu digo a essa pessoa que ela procure realmente um centro de ajuda, que é a escola que nos ensina o sentido da vida, e aqui nós encontramos realmente não só a solução, mas portanto, o motivo pelo qual nós estamos a sofrer. E depois de encontrar esse motivo, nós lutamos, perseveramos e sem dúvida que seguindo os mandamentos alcançamos as promessas. E você tem procurado? Procurado é uma coisa que você não tem deixado de fazer. Procurado nas cartomantes, como você vê aqui. Tem procurado nos bruxeiros. Tem procurado nos feitiços. Aquilo que, na verdade, lá você não vai encontrar. Lá você não vai encontrar. Lá você vai encontrar energias negativas que vão sobrecarregar ainda mais a sua vida. Porque, Pedro, muitas pessoas batem em muitas portas. Mas não quer dizer porque ela foi direcionada naquela porta que não deu certo, que é a última porta. Pelo contrário. Exatamente. E ela tem batido em várias portas, como tu disseste, mas ela não tem achado a solução. Ela não tem encontrado o resultado que ela quer. Talvez ela durante um tempo vê umas melhoras, mas passado um tempo tudo piora. Como aconteceu com a história da Renata que nós vamos assistir, em que a mãe frequentava centros espíritas e o irmão dela passou a dormir no cemitério. Olha que coisa horrorosa. Quer dizer, a pessoa já não dorme à noite e depois passa a dormir no cemitério. Meu Deus. Quer dizer, veio de mal para pior, né? Exatamente. Então, a porta que ela tem batido não significa que é a porta certa, mas os resultados que nós passamos aqui para você comprovam a eficácia do trabalho do Centro de Ajuda, comprovam que essa porta é a porta certa. Agora, é claro, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar essa situação, se você quer vencer a insônia que tem atormentado a sua vida, então você tem que bater na porta certa, que é a porta do Centro de Ajuda. Como a Renata fez e contra fatos, não argumentos, vamos ouvir a história real,
através da Renata, que mudou a situação. Ela não veio ao centro de ajuda e a coisa passou a ser pior, como quando ela foi ao centro espírita e a coisa ficou pior. Ela veio ao centro de ajuda e tudo mudou. Eu, antes de chegar no centro de ajuda, tinha muitos problemas. Eu não dormia à noite, eu tinha medo do escuro, tinha a sensação que alguém puxava o meu cabelo, que alguém me batia, e tudo isso porque quando eu era pequena, a minha mãe, ela frequentava o centro espírita. E ela servia aos demônios, até ela foi levada por amigos, até por ignorância. Ela achava que ela ia lá e que ela resolvia os problemas que ela tinha, quando na verdade não resolveu nada. Disso trouxe, em consequência, que os meus pais se separaram aos 11 anos, quando eu tinha 11 anos de idade. E eu fiquei muito frustrada, porque meu pai foi embora de casa e a gente perdeu toda a estabilidade familiar que tínhamos, tanto financeira. E dali começaram vários problemas. A minha mãe começou a ter vários problemas de saúde. Todas as noites eu tinha que bater na porta da casa de todos os vizinhos para levá-la para o hospital. Uma vez era tensão alta, outra vez ela desmaiava. Assim, foram problemas uns atrás dos outros. E naquilo eu, muito jovem, já tive que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe. Ela tinha um comércio, ela veio a perder esse comércio. E foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda, a questionar o porquê que eu sofria tanto. Eu pensava que, se calhar, seriam muitos pecados cometidos. E quando eu cheguei, eu até questionei o pastor. Falei, mas vem cá, por que eu sofro tanto? Que Deus é esse? E ele disse que não, que Deus não tinha parte no meu sofrimento, muito pelo contrário, aquilo eram problemas causados pelos espíritos e que eu tinha que fazer a corrente para poder se libertar. Eu fiz a corrente, eu me libertei, deixei de sair à noite, passei a dormir bem. A minha mãe, entretanto, ela foi curada também, ela acabou todos os problemas de saúde que ela tinha. Eu acredito que, se não fosse pela campanha de Israel, ela tinha morrido. E passado um tempo, quando eu estava bem, o meu irmão começou então a ficar com muita depressão, e ele dormia durante o dia e à noite ele ia para o cemitério beber e chegava em casa bêbado. Ele vestia todo de preto, gótico, pintava as unhas e era extremamente rebelde. Como eu já sabia o caminho que tinha feito, uma fogueira santa pela minha vida, eu fiz pelo meu irmão. Hoje ele já não pinta as unhas de preto, já não anda em cemitério na madrugada. Quer dizer, aquela maldição foi quebrada. Hoje ele trabalha, vive no exterior, é responsável. E ele também tinha um ódio muito grande do meu pai. Eles não se falavam por conta que meu pai foi embora de casa, ele era muito criança. Ele perdoou meu pai e hoje a gente tem uma boa convivência familiar. Eu vejo a campanha como um investimento que você faz e que vai dar certo, porque você pode pegar todos os seus recursos e, como eu digo isso porque a minha mãe, ela investiu tudo que ela tinha quando disseram para ela que aquele centro espírita era bom, então ela foi com toda a força dela e só trouxe destruição, mas o altar, ele traz o quê? A realização. As cadeias negativas têm assolado a sua vida e por isso você tem sido empurrado, tem sido obrigado a procurar soluções em lugares que você até já disse uma vez na vida: nunca irei naquele lugar. Eu nunca vou pôr os pés no bruxo. Só que você já foi lá algumas vezes. Eu nunca vou pôr os pés naquele lugar, naquela casa. Como de repente você também já disse: eu nunca irei numa igreja, nunca irei no centro de ajuda, nunca vou. Pois é, só que entretanto que você tem ido em lugares que você disse que nunca iria e outros que você disse que nunca irá, olha o resultado da sua vida. Só coisas negativas, só coisas ruins têm acontecido. E eu pergunto para você, então, se esses casos de pessoas que têm ido nos bruxos, cartomantes, nos centros espíritas resolvesse, por que então que as pessoas têm... Por que a Rosa testemunhou? Por que então que a Renata testemunhou?
Por que as pessoas têm testemunhado? Porque não é lá e não é exatamente nesses lugares que está a direção. Porque o mal não se combate com o mal. Pedro, imagina, apagar o fogo com fogo. Não tem como. Exatamente, não tem como apagar. E nós destruímos as obras do mal. Nós temos esse poder. O autor da vida nos deu esse poder para desfazermos as obras do mal. Agora, é claro, nós só podemos desfazer as obras do mal quem chegar até nós. E nós temos várias formas de destruir as obras do mal. Entre elas, o site iurdtv.eu, como o Amigo 24 Horas, como outras programações que estão diariamente aqui na iurdtv.eu à sua inteira disposição. Como, por exemplo, eu recebi o comentário de uma senhora que não deixou o nome e que diz o seguinte: estava com muitas dores na minha coluna, não aguentava nem mexer. E após participar da oração e beber da água consagrada, a dor da coluna desapareceu. Estou me sentindo ótima. Então, Alfredo, nós vemos que através de uma oração feita na programação acontece o extraordinário. Agora imagine ela pessoalmente. Imagino ela indo desejosa, indo determinada a vencer. Coisas maiores irão acontecer na vida dessa pessoa. Não tem como dar errado. É impossível dar errado quando você faz a coisa certa. Por exemplo, a Juliana, ela até mudou do país pensando que a situação iria mudar. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ficou ainda pior. Tem mais ainda. Não acabou por aqui, não. A mãe dela serviu aos espíritos, pensando assim que a vida dela ia mudar. Aos 14 anos... Olha, eu não vou dizer mais nada. Eu não vou nem sequer falar mais nada. Ouça o que aconteceu com a Juliana. Você vai ver. Porque o poder do Deus Criador, quando Ele toca e entra na vida de uma pessoa, não tem como a negatividade resistir. Antes de eu entrar no centro de ajuda, eu era muito nervosa. Eu ficava muito isolada dos meus irmãos. A minha infância foi muito isolada dos meus irmãos. A minha mãe, ela servia os espíritos. E por causa disso, eu ficava assustada. E eu me sentia muito isolada, eu ficava muito isolada, não conseguia estar com elas. E eu também ouvia, não é que eu ouvia vozes, mas eu via vultos. Eu tinha medo do escuro. Eu também não conseguia absorver as coisas que eu aprendia. Então, quando eu entrei na escola, eu tive até que repetir o ano. Porque eu não conseguia, eu tinha um problema, não conseguia absorver nada. Então, minha mãe viu que eu tinha problema e me colocou me levou numa psicóloga. Foi que eu comecei a fazer tratamento. E fiz durante 5 anos tratamento psicológico. Eu me sentia inferior, eu me sentia mal, porque as minhas irmãs não faziam. E teve uma certa altura que elas começavam a brincar comigo que eu era doida, que eu era louca. Então, aí que eu me sentia mais mal ainda. E me sentia diferente das outras crianças. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar um rapaz em que eu me apaixonei. Só que a gente também só tinha brigas. Eu era muito ciumenta, ele também. Quase todo fim de semana a gente brigava. Era derivado do nervosismo, derivado de eu não saber conversar com as pessoas, como eu era muito tímida, muito quieta. Então, enfim, eram muitas brigas. Foi quando eu resolvi vir para Portugal. A gente namorou 5 anos. Não deu nada, eu vim para Portugal. E depois de 5 meses ele veio. Então, no começo era ótimo, era uma maravilha. Mas foi passando o tempo, começou as brigas de novo. Aí foi que a gente casou, eu tive a primeira filha. Mas as brigas continuaram e eu comecei a ter muitos acidentes de carro, acidentes gravíssimos. E eu não percebi o que estava se passando. Porque eu era muito nervosa dentro de casa, eu tentava fazer de tudo para a gente ser feliz, mas eu também comecei a ter muita mágoa porque eu era muito contra uma pessoa da família dele, porque eu sentia que ela tinha me feito mal, porque nós dois começou a brigar muito e até chegou ao ponto da gente separar. Foi aí que eu fiquei com muita mágoa, muito rancor e ódio. Era uma confusão a minha vida, porque eram os acidentes. Meu esposo já não estava aguentando mais, porque todo carro que ele me dava, eu batia.
Eu era muito nervosa, tinha essas dores, tinha muita mágoa, tinha muito ódio e muitas brigas no casamento. Mas mesmo assim eu tive outra filha. Aí do terceiro foi a gota d'água. Ele disse, olha, eu já não aguento mais. Tantos ciúmes, eu não tinha discernimento nenhum. Eu não dava bom testemunho. E derivado a isso, ele falou, olha, eu não aguento mais, a gente vai ter que separar. E aí ele saiu de casa. Eu me senti muito mal, porque foi no dia do meu aniversário. Eu fiquei com vontade de me matar. Eu só tinha vontade de morrer, porque a minha vida já não tinha sentido. Porque eu colocava ele em primeiro lugar na minha vida. Eu achava que ele era o meu Deus. E tudo que eu fazia era só para ele. Então eu fui muito abaixo e tive mesmo vontade de me matar. Foi quando eu fui, porque eu já conheci o centro de ajuda. Então eu voltei para o centro de ajuda e determinei, eu nunca mais posso sair daqui, porque foi o meu refúgio, né? Sim, quando eu cheguei no centro de ajuda, tinha pessoas dispostas a me ajudar e me ajudou no sentido de orientação. Eu comecei a ser mais calma, comecei a perdoar as pessoas do ódio que eu tinha, da mágoa, né? Eu pedi mesmo perdão. Eu comecei a mudar e ele começou a ver essa mudança. Então foi aí que entrou a campanha de Israel e eu vi que aquela ia ser minha oportunidade de mudar a minha vida por completo, a minha vida sentimental. E assim eu me lancei e fiz o meu tudo. Quando eu comecei a sacrificar, aí que as coisas pioraram mais ainda. Porque ele já... O tempo que ele tinha, que ele ia lá em casa, ele parou de ir, parou de telefonar. Mas mesmo assim eu não desisti. Eu continuei com a minha força, com a minha fé. E depois aconteceu um milagre. Porque ele começou a ver a mudança dentro de mim, aos poucos. E começou a se transformar também, porque eu pedi a Deus, meu Deus, se for para ele voltar, eu não quero ele também do mesmo jeito que ele era. Eu quero ele transformado. Porque na vida de um casal, não adianta só a mulher. Adianta os dois, né? Os dois têm que ter a sabedoria, os dois têm que ter calma, têm que ter paciência, têm que ter conversa, diálogo. E isso às vezes não acontecia. Então ele voltou transformado. E hoje em dia ele fala que ele ama eu muito mais do que antes. E que eu achava que ele, né, me amava antes, mas não. Ele disse já mesmo, olha, eu amo você muito mais hoje do que antes, porque ele viu a mudança. Então, na minha casa, hoje tem paz, tem alegria, tem aquele convívio com as crianças, com a família. Ele adora o meu filho, que quando eu estava grávida ele não ligava, mas olha, está uma bênção, uma maravilha. O meu interior mudou totalmente. Hoje em dia eu já tenho paz, já tenho calma, eu já não sou isolada, eu sou extrovertida, faço amizade. Todo mundo fala que eu tenho um brilho especial, porque eu faço amizade com toda a gente que está ao meu redor. E transmito a alegria. É tudo de bom. É um sacrifício que vale a pena. Que vale a pena fazer, porque é um sacrifício que aos olhos humanos é impossível. Mas que quando a gente se lança com toda a nossa força, com toda a nossa fé, por mais que seja difícil, as nossas lutas que vai vir de certeza, mas pode ter certeza que no final a vitória é certa. E vale a pena fazer sempre. Na verdade, meu amigo, minha amiga, você tem que decidir. Não pode ficar à espera que os outros decidam por você, sabe? É importantíssimo que você tenha esta coragem e esta audácia de reagir, tal como a Juliana fez, como outras pessoas já fizeram, e a sua oportunidade é hoje. Sexta-feira, você que habita aqui em Paris, você que tem amigos, familiares que habitam em Paris, venha até o centro de ajuda que fica no número 139 da Avenida Presidente Wilson, em La Prenne, São Denis, e venha com uma garrafa com água. Pedro, o que é que vai acontecer quando esta pessoa receber esta garrafa com água? Talvez ela diga, mas como é que a água vai arrancar o mal que está na minha vida? Bom, isso você vai saber quando você chegar no centro de ajuda. Claro, você vai saber quando você chegar lá. E quando você souber e você colocar em prática a direção que for dada, porque primeiro, se você quiser,
você vai ter um atendimento personalizado. Também faz isso, também fazemos. E a custo zero. Nós estamos ali à sua inteira disposição. Se você tem dúvidas, você pode sentar, nós vamos lhe atender, nós vamos dar o nosso melhor para você e durante a reunião, durante a palestra, ali sim será indicado o que você vai fazer com essa água. E essa água, quando apresentada ao Criador, ao Pai Todo-Poderoso, não é mais uma água simples, Alfredo. É uma água dedicada ao Todo-Poderoso que vai ter o poder do Todo-Poderoso para destruir, para desfazer aquilo que ninguém destruiu até então na sua vida. Venha para mudar a sua história, venha para mudar a situação da sua vida, porque resultados como esses que você vai ver a seguir, que vamos terminar o programa já com eles, vão acontecer também na sua vida. 3 horários, 10 da manhã, 3 horas da tarde, 19h30, no número 139 da Avenida Presidente Wilson, em La Plaine, São Denis, onde uma vida muito melhor espera por você. Pedro, as considerações finais. Eu aguardo por você então, aproveito e deixar ficar o número do Amigo 24 Horas, caso você queira saber mais informações, é o 0953 146504, 0953 146504. Bom, estou à sua inteira disposição e desejando a todos um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Fique bem, fique com a luz divina e, sobretudo, que eu desejo, como todos os dias, faça algo por si próprio. Seja feliz.